Olá, pessoal. Para quem está chegando agora, meu nome é Daniel Pedroso. Eu sou professor da Escola da Indústria Criativa da Unicinos, dos cursos de Jornalismo e Realização Audiovisual, e estou com vocês nessa noite de atividades aqui do Conecta Unicinos. Bom, pessoal, o nosso assunto agora é desenvolvimento profissional. A querida prof. Dainara Dalpai vai falar sobre as competências do profissional do presente e do futuro. Fique ligado e saiba como se destacar no mercado de trabalho. A atividade conta também com a participação de Cristiane Vedig, do Sicredi, e da Adriana Kerstin, da SAP. Boa noite, prof. Dainara. Tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, Daniel? Então, é uma grande honra estar aqui para falar de um tema tão relevante, né, e tão importante para qualquer pessoa que está de olho, enfim, no mercado, nas oportunidades, que se prepara para um cenário que é um cenário em transformação. Então, a gente sabe que hoje, quando a gente está frequentando uma universidade ou pensando em ingressar numa universidade, a gente sabe que esse mundo ele vai se transformando, as demandas vão se transformando com uma frequência cada vez maior, né? Então, é importantíssimo que a gente entenda quais são essas competências, as habilidades que são hoje exploradas, né, na formação profissional e que a gente muitas vezes ouve dizer que é do futuro e você muito bem coloca sendo presente já, né? Então, acho que esse é um debate muito importante. Também queria começar aqui, então, me apresentando. Eu sou a professora Dinara, também da Unicinos. Eu sou da indústria criativa, né? Então, professora do curso de design e também coordenadora do DNA Unicinos Jesuíta, que é o que, de certa forma, motivou esse convite também para a minha participação aqui no Conecta, porque o DNA Unicinos Jesuíta é justamente um espaço que a universidade organizou que arma para essas habilidades hoje consideradas fundamentais. Então, eu queria desejar boas-vindas, né, a todos e a todas, em especial a Cristina e a Adriana, né, que vão me acompanhar aqui nesse debate. Afinal, para a gente falar, né, um pouco sobre essas habilidades e competências, é importantíssimo que a gente olhe para o mercado, para as pessoas que estão atuando, né, estão vivendo o dia a dia, a realidade de encontrar esses estagiários, esses profissionais, né, que muitas vezes estão frequentando ou saindo de instituições, né, de ensino superior. Então, a nossa intenção hoje é criar aqui um espaço para a gente realmente ter uma conversa, né, debater e entender como a gente pode, como universidade, né, oferecer cada vez uma formação melhor para os nossos estudantes e, claro, né, entendendo que o nosso público, os nossos ouvintes aqui também são interessados em ingressar na universidade, também que eles entendam quais são, talvez, as habilidades e competências que eles já têm e que talvez serão diferenciais, né, na atuação profissional, ou quais são aquelas que talvez ainda sejam desafios, né, e que também a própria universidade pode auxiliar, a formação universitária, né, pode auxiliar no sentido de se desenvolver, né, porque a gente acredita muito nesse constante desenvolvimento, né, o profissional hoje, ele também precisa estar preparado para se reinventar, para aprender. A gente fala muito que no cenário atual, nada melhor do que ser um apaixonado pelo aprender, né, está sempre aberto, enfim, para os novos conhecimentos, para as novas aprendizagens. Afinal, como eu comecei falando antes, né, o mundo está em transformação e a transformação é cada vez mais rápida. Então, somos eternos aprendizes, né? Isso é muito legal. E queria pedir aqui, então, espaço para começar, incluindo aqui, né, a Cristina e também a Adriana, né, com algumas perguntas, então, que eu quero trazer para a gente entender melhor esse cenário do mercado. Né, a gente tem a Cristina representando a Sicredi, a Adriana... Oi? Microfone?
Melhorou? Ótimo. Então, eu ficarei aqui no Viva Voz, tá, gente? Para ficar um pouquinho melhor. Acho que o microfone do fone não tá muito bom. Desculpa, tá, gente? Mas então, seguindo aqui, eu vou usar esse espaço também para trazer algumas perguntas para as nossas convidadas que representam, né, duas empresas super importantes, né, Sicredi e SAP. Então, eu vou lançar uma questão e vou deixar as nossas convidadas trazerem a percepção delas. E essa nossa primeira questão é: quais são as competências e habilidades que vocês percebem como fundamentais para um profissional que pretende, né, que deseja integrar a equipe onde vocês atuam? O que vocês percebem, meninas? Boa noite, então, a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui, né, Dinara, Adriana também, dividindo a telinha. Bom, então, eu sou a Cristina e sou da Sicredi Pioneira. Estou aí há 15 anos já na cooperativa, há 7 anos aí com gestão de equipes e há 1 ano, então, à frente da gestão de pessoas em si. E aí, quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando como que eu poderia trazer esse assunto que é tão importante, né? E falar um pouquinho para esse público que vai estar nos ouvindo. E aí, eu trouxe as competências que hoje nós trabalhamos no dia a dia dentro da Pioneira. E eu acho que é uma forma bem legal de trazer de forma prática, né? O que a gente trabalha, assim. E aí eu fiquei olhando para as competências, as principais que a gente mais acompanha, e acho que tem tudo a ver com o nosso tema do momento de hoje. E aí vamos lá, vou pedir esse tempinho para falar sobre 4 delas, tá? Que é a ousadia criativa, é o vai lá e faz, a inteligência emocional e o entender para atender. E aí, de forma bem breve, eu vou trazer para vocês, tá? Vou começar pela entender para atender, que para mim, assim, ela é sensacional e ela traz muito a questão da empatia, porque o entender para atender é tu te colocar no lugar do outro, conseguir entender o que aquela pessoa de fato está precisando naquele momento, qual que é a angústia que ela sente, e isso serve, né, meninas, para a vida, serve para o colega de trabalho, serve para o relacionamento com o líder, com a família, com o associado ou com o cliente, na sala de aula com o professor, com o namorado. Então, muito nessa linha, o entender para atender, eu acho que é uma competência que a gente precisa ter muito forte, porque vem muito do interesse genuíno de tu entender o que aquela pessoa de fato precisa. E eu acredito muito que é só assim que a gente vai conseguir de fato entregar a experiência ou o que aquela pessoa precisa naquele momento. Aí a gente vem para a ousadia criativa. E quando a gente fala de ousadia criativa, logo vem à mente inovação. E aí, quando a gente fala de inovação, a primeira coisa que vem na cabeça é a robotização, parte toda tecnológica. E aí eu quero trazer que não é somente isso, é isso, mas é muito mais. E muito mais coisas mais simples, até do dia a dia. Quando a gente fala de ousadia criativa, e o que eu quero trazer é que todos possam se experimentar mais, é não ter o medo de experimentar. A gente fala muito também da cultura do erro, né? De que a gente tem que experimentar, que a gente tem que olhar para as nossas atividades e pensar como a gente poderia fazer ela de forma um pouco diferente. Então, às vezes, eu gosto muito do exemplo que a gente usa, às vezes, na agência, que eu trocar um vaso de lugar, às vezes já vai ser algo que vai melhorar muito a experiência, porque aquilo tirava alguma coisa da visão que a gente tinha dentro da agência, ou mudar um processo que antes era uma assinatura que a pessoa tinha que vir para assinar e eu passar para algo digital. Então, poder ousar também e trazer novas soluções para o nosso dia a dia, o que a gente já tem dentro do nosso escopo, mas pensar formas diferentes de fazer isso. E me posicionar sem medo, poder trazer isso à tona. O que mais também que a gente traz a questão da inteligência emocional, que aí agora a pandemia nos trouxe ainda mais forte o quanto que a gente precisa dela, né? E aí eu acho que a questão das situações difíceis e a gente conseguir ter conversas também difíceis, né? Porque, vamos lá, os conflitos, eles vão existir. Então, a inteligência emocional, ela vem justamente para a gente conseguir lidar da melhor forma. E aí vem esse convite para que a gente possa exercitar cada vez mais. Talvez seja difícil em um momento eu ter uma conversa que vai me deixar desconfortável? Pode ser que sim, mas a gente tem que ir experimentando e cada vez a gente vai conseguir deixando isso de forma mais natural. E dentro da inteligência emocional, eu não posso deixar de falar que é algo que eu acredito muito, também vem o equilíbrio, né?
o quanto que a gente consegue equilibrar todos os pratos quando a gente fala aí com o pessoal também que está entrando agora para a universidade, para o mercado de trabalho e sempre a família também, então conseguir fazer com que tudo isso esteja equilibrado. Para mim isso tem muito a ver com inteligência emocional também. E aí a gente tem o vai lá e faz, que essa competência, ela por si já fala, né? Ela vem muito daquele profissional que já vem com... ele vem e faz. Ele vai lá, olha, vê o que precisa ser feito e ele faz. Então, ele tem iniciativa e acabativa e entrega com qualidade. E cada vez mais, assim, a gente tem falado quanto que as pessoas são generalistas, né? Que elas precisam conhecer do todo. E aí, nesse contexto, vai lá e faz, ele é muito importante. Porque, ok, eu consigo administrar várias coisas ou estar em vários locais. Mas quando eu pego algo para mim, aquilo precisa ser entregue. Então, por isso que o vai lá e faz é algo que a gente também preza muito e valoriza muito. Então, assim, dentro desse escopo, essas 4 competências, assim, é o que a gente trabalha fortemente com os nossos 710 colaboradores, e é algo que a gente vê que ele vem muito da nossa essência também, né? E faz com que o nosso dia a dia consiga ser mais leve, entre colegas, com associados e comunidade também. Muito legal, Cristine. Legal também observar o quanto essas competências humanas, né, elas ganham uma relevância muito grande se comparado a tempos atrás, né? Então, é muito interessante ver também a forma como vocês estruturaram a compreensão dessas competências. E agora eu queria deixar também a pergunta para a Adriana. Adriana, como é que é na SAP? Sim. Então, bom, a SAP, eu acho que o pessoal que pensa em estudar ou está estudando na Unicinos deve conhecer, né? A SAP, aqui no Brasil, nós temos uma unidade em São Paulo, 3 unidades, uma em São Paulo, uma em Rio de Janeiro, e aqui em São Leopoldo, dentro do campus da Unicinos, nós temos o laboratório, a gente chama laboratório as unidades técnicas, né? Onde a gente tem desenvolvimento de software, suporte ao cliente, e começamos pequenininhos, em 2006, né, eu já tenho 15 anos aqui na SAP, eu comecei logo depois que essa unidade foi montada, né, fui uma das primeiras pessoas de RH aqui. E hoje nós somos quase 1.600 funcionários aqui em São Leopoldo, né, na unidade, então a gente cresceu muito, nesse momento com 250 vagas abertas ali, então a gente está sempre nesse crescimento, né, e o que eu posso falar, assim, sobre competências, né? Eu estou aí há 30 anos no RH, né, indo de segmento em segmento, com várias experiências, agora há 15 anos, como eu falei, na área de tecnologia, e eu posso dizer que as coisas mudaram muito, mas não é assim muito, é muito mesmo, né? A gente tem uma situação hoje completamente diferente da situação de 30 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho. As competências de hoje, elas são muito diferentes, né? Acho que a Cristine falou em várias coisas super interessantes que as pessoas realmente precisam ter, mas eu vejo, assim, a questão da inovação, né? E esse espírito de curiosidade, para nós, pelo menos, é um dos principais diferenciais de um profissional, tanto para ser atraído pela SAP, para que a gente atraia, que a gente sinta, esse é um candidato que tem a nossa cara, quanto para que ele possa crescer dentro da empresa, né? Uma empresa, imagina, de tecnologia, que tem que se reinventar e ter que modificar tudo nessa velocidade enlouquecida que a gente vê hoje, né, no mercado. Se a gente não tiver pessoas que têm como foco a questão da inovação, a gente não vai conseguir fazer as mudanças que a gente precisa fazer constantemente. Então, a gente tem assim muito forte esse foco de inovação e, obviamente, como consequência, a agilidade, né? A gente tem essa questão das pessoas precisarem estar muito abertas às mudanças que vão acontecendo. Então, o que a gente tinha como verdade, como modelo há um ano atrás, ele geralmente não é mais verdade no segmento de TI um ano depois. A gente mudou tudo. A gente mudou o que é o futuro, né, da TI, quais são as linguagens que vão estar ditando as próximas programações e as próximas inovações tecnológicas, a forma como a gente se conecta com os clientes. Então, um exemplo para vocês, gente, assim, até quando começou a pandemia, 15 de março de 2020, nós decidimos que nós iríamos, então, todos começar a trabalhar de casa. Na época, nós éramos 1.300 funcionários, mais ou menos, 1.250, e todos já tinham note, celular, essa coisa, então era possível para a gente
fazer essa mudança muito rápida. E eu, como RH, pensei, poxa, esse ano vai ser um ano mais tranquilo sob o ponto de vista de turnover, né, de mudanças, enfim, de talentos dentro da empresa, porque o mercado vai desaquecer. Ao contrário, o que aconteceu na área de tecnologia, e vocês devem já ter ouvido falar no Big Resigning, né, que é o grande pedido de demissão, digamos, que a gente está tendo no mundo todo, foi uma loucura tamanha que em 2 meses, né, em maio de 2020, a gente já via claramente que o maior turnover da nossa história seria no ano da pandemia. Empresas do mundo inteiro contratando funcionários da área de tecnologia, de empresas brasileiras, gaúchas, de qualquer lugar, empresas que nem têm um escritório ou uma operação formada no Brasil, mas contratando as pessoas totalmente remotas para prestar serviço para empresas que estão na China, estão na Índia, estão nos Estados Unidos, estão na Holanda, na França, na Alemanha, qualquer lugar do mundo. Então, o que eu digo assim, de um mês para o outro, a gente passou de uma concorrência onde, digamos que 90% dos nossos concorrentes de mão de obra ficavam localizados em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, para uma concorrência global e restrita. Nós perdemos funcionários para o mundo inteiro e isso vem acontecendo não só com a SAP. Pode falar com qualquer pessoa da área de tecnologia que trabalha em empresas de tecnologia, essa é a realidade do momento. Então, vocês imaginem assim que esse mesmo nível de mudança rápida e muito profunda nas estruturas, ela acontece tanto internamente numa estrutura de recursos humanos, da forma como a gente administra, ela também acontece na nossa produção, né, no que é o nosso produto, que é a modernização do software. Obviamente que tudo isso aconteceu no segmento de tecnologia, porque todas as empresas, naquele momento, precisaram se compatibilizar com modelos virtuais, né, e passar a vender e fazer operações não mais presenciais. Então, esse profissional, o desenvolvedor do software, foi e é o boom do momento, né, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, assim, a agilidade, eu vejo que para qualquer segmento, quem trabalha lá na linha de frente, né, da produção, ou quem trabalha nas áreas de suporte, é fundamental. E uma coisa que eu acho também super importante, né, que a Cristine falou, a inteligência emocional, eu sempre digo uma coisa que provou e cada vez se prova mais verdade ao longo dos meus anos de RH. As pessoas costumam entrar nas empresas por competências técnicas e as pessoas saem das empresas por competências de comportamento, né? Então, dificilmente, eu acho que em 30 anos, eu posso dizer para vocês, talvez 2 ou 3 pessoas que eu lembre não ficaram na empresa por não terem condições de desenvolver tecnicamente o seu trabalho. Essa pessoa, realmente, ela não consegue fazer essa atividade. Não, em geral, é uma outra coisa que faz. Ela se ela for treinar, se ela receber um treinamento, se ela receber a orientação necessária, o que ela não sabe, ela vai fazer. Mas fazer isso de uma forma, dentro de uma cultura de uma empresa, né, em teamwork, trabalhando com pessoas, isso é outros 500. E aí entra muito forte a inteligência emocional. E no topo de tudo, cereja do bolo, obviamente, a gente está falando aqui, né, numa universidade, a formação técnica hoje em dia é fundamental. Vocês vejam assim, né, hoje, quando a gente fala, voltando de novo, né, no segmento ao qual eu trabalho nesse momento, estou super inserida aqui, a TI, quando a gente fala em profissionais de TI, a gente fala de um mercado que está faltando, gente. A gente não tem, como eu disse, nós temos 250 vagas abertas. E as empresas na nossa frente, ali no Tecnocinos, todas elas têm vagas abertas, né? Quando tu vai ver, só em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, nós temos milhares de vagas para profissionais de TI. Mas tu precisa ter uma bagagem, tu precisa ter um conhecimento. Eu não posso pegar uma pessoa que nunca fez uma programação ou sabe mexer no computador e colocá-la para fazer isso. Então, o que eu noto é que um outro ponto importante, existe emprego, existe trabalho, existe, mas tu tem que ter uma formação. Tu tem que ter um conhecimento técnico. E tu tem que ter o conhecimento do idioma também, né? Porque daí tu está falando assim, para tu poder estar nessa competição que eu acabei de citar, que é aquela que qualquer empresa do mundo inteiro possa te conectar, e aí tu imagina o quanto tu expande a tua possibilidade de empregabilidade. Eu não estou mais falando do Brasil, estou falando que eu estou na minha casa e eu sou o possível funcionário de uma empresa que talvez eu nunca vá ir até o escritório dela, talvez nem exista um escritório, existe, na verdade, uma rede, né, por trás, como tantas outras empresas hoje que trabalham com redes, que é uma nova era, digamos assim, dentro dos modelos de organização, mas eu sou um possível
trabalhador de qualquer lugar do mundo. Mas isso me exige conhecimento técnico para que eu tenha essa valorização, para que eu seja buscado, e exige também conhecimento, né, de língua, principalmente o inglês, que é a língua universal. E hoje já existem no Brasil as consultorias de headhunting que fazem exatamente esse trabalho, de fazer headhunting para empresas de todo mundo, nos profissionais brasileiros, gaúchos aqui de Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, enfim, para essas empresas. Então, isso é uma realidade que talvez fosse acontecer em 5 anos, mas com a pandemia ela acabou assim de março até maio, esse modelo se criou, está em voga nesse momento, né, o que está acontecendo, e essa agilidade e esse conhecimento é fundamental para que o profissional esteja incluído nisso. Muito legal, Adriana, e interessante observar também essa tua perspectiva de entender na prática, né, de perceber na prática essa transformação de um valor antes muito grande na questão das habilidades e competências técnicas, agora para essas habilidades mais humanas, né? Então é interessante perceber isso e o quanto isso se acelerou também pela pandemia. Acho que a pandemia, quando você fala em inovação, né, a própria pandemia, ela mostrou talvez empresas que conseguem inovar rapidamente e aquelas que não conseguem e têm dificuldade. Claro que empresas refletem as pessoas que estão ali, né? Então, é muito interessante também observar toda essa dinâmica. E eu tenho uma segunda perguntinha, tá? Uma pergunta que talvez, enfim, vai exigir de vocês uma reflexão até diferente, mas tem a ver um pouco com o interesse até nosso de entender, assim. Vocês no mercado, como vocês percebem, por exemplo, a formação do estudante universitário? Vocês acham que a universidade tem preparado seus profissionais? E quando eu digo universidades, de uma maneira bem geral, né, para essa atuação hoje diferenciada, para esse modo de trabalho que é um pouco diferente do que foi, talvez, como a Adriana falou, há 30 anos atrás, eu posso dizer, também 20, quando eu cheguei no mercado, também foi uns 20 anos atrás, e eu também sinto essa mesma diferença. Então, como é que vocês percebem essas formações? Elas estão se adequando ou ainda tem algum gap, algum tipo de dificuldade nesse sentido? Bom, vamos lá, né? Eu acho que aqui de novo a gente vem com a pandemia nos trazendo vários ensinamentos, né? E o quanto que as instituições também tiveram que se reinventar, assim como os alunos, eu acho que foi muita resiliência, porque as aulas não pararam e o quanto que as turmas conseguiram mesmo à distância se manterem unidas e conseguindo manter o networking, né? Porque para mim assim o grande ganho das universidades, sim, tem muito conhecimento, muito conteúdo, e o quanto que as pessoas trocando com as suas experiências de vida sobre aqueles conteúdos gera muito valor. E aí, quando a pandemia veio, eu pensei, nossa, agora justamente aquela questão de trocar experiências a gente vai perder, mas não foi isso que aconteceu. As pessoas conseguiram se reinventar, foi isso que a gente percebeu. E assim, hoje, quando a gente vai para as entrevistas, a gente percebe claramente assim, o quanto que as pessoas estão dedicadas, estão justamente, inclusive, entrando em horários alternativos nas aulas também, né? Porque tem várias possibilidades diferentes também. Então, as pessoas conseguindo acessar muitas vezes a universidade, até por uma questão de ser no modelo online, e isso possibilitar, em função do dia a dia, da correria, da rotina de cada um deles, e eles conseguem ter essa possibilidade desse acesso. Então, para mim, sim, tem muita entrega, tem muito valor, e quando a gente conversa com essas pessoas, a gente percebe o quanto que eles vivem já essas competências nesse ambiente de universidade. Então, quando eles vêm para o mercado de trabalho, eles já vêm com essa vivência também. Muito legal, Cristine. Vou passar para a Adriana. Sim, então, na verdade, assim, eu vejo que, como eu falei antes, né, a gente tem um ambiente, ele é um ambiente que tem oportunidades, mas ele precisa de pessoas preparadas para essas oportunidades, né? E dentro desse contexto é fundamental uma formação de universidade. E eu noto que, assim, até alguns anos atrás, as universidades realmente se focavam muito mais, com um grande enfoque nas competências técnicas, né? Na formação teórica, acadêmica, realmente, do estudante, o que é muito importante, né? Porque as pessoas têm que sair com uma capacidade de poder produzir naquela área de interesse, mas, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, quando a gente vê essa mudança do que o mercado
busca nos profissionais, que é um perfil mais completo, noto que agora existem mais cadeiras, mais assuntos relacionados às competências comportamentais, até mesmo a parte de comunicação das pessoas, a parte de apresentação dentro das empresas, né? Porque é um momento onde muitas vezes o estagiário, quando chega numa empresa, né, vindo da universidade diretamente para a empresa, ele acaba tendo uma dificuldade de conseguir fazer a diferenciação entre o ambiente acadêmico e o ambiente organizacional. E existe uma diferença, né? Por mais informal que seja esse ambiente organizacional, ele é um ambiente corporativo, e aquele modo de operação da universidade muitas vezes não encaixa tão bem. Então, também é um papel, eu entendo, de formação das universidades, ainda mais as que têm cursos voltados para o mercado de trabalho, que elas possam fazer uma preparação, né, dos alunos desse estudante em formação profissional, para que ele se sinta mais preparado e mais seguro para ingressar nesse ambiente, né? Claro que ele tem que ter as suas características próprias, ele tem que levar consigo aqueles skills, né, aquelas habilidades que são dele e que cada um de nós, ainda bem, tem de formas diferentes para a gente ter uma complementariedade na empresa, mas ele precisa ter uma base que faça com que ele possa entrar no ambiente organizacional e saber como lidar com as primeiras experiências, até que ele possa ir, ele mesmo, tendo vivências e, com isso, ir ganhando senioridade, né, na sua carreira e no seu desenvolvimento. Mas essa primeira experiência, eu acredito que é um papel fundamental da universidade, e eu lembro, há muitos anos atrás, tipo 2008, 2009, logo que nós nos estabelecemos aqui na Unicinos, de conversas que tivemos com o padre Marcelo, né, o reitor da universidade, e também com os diretores de alguns cursos, principalmente relacionados à área de tecnologia, e trouxemos vamos dizer assim, essa sugestão, né, de como seria importante que esses cursos pudessem, ainda mais para estudantes que têm esse perfil que é mais técnico, mais da área exata, não é? Que são pessoas que gostam de trabalhar de uma forma mais individualizada, que elas pudessem ter também no seu currículo algum tipo de preparação para o negócio, né? Para o dia a dia corporativo. E eu acho que isso é algo que as universidades têm feito, não só a Unicinos, que eu sei que sim, né? Incluiu nos seus currículos de cursos várias cadeiras que trabalham, talvez eletivas, enfim, mas que trazem a possibilidade do estudante começar a ter um contato maior com a parte de gestão corporativa, né? Outras universidades também fazendo isso. Então, como eu digo, né, eu acho assim, existem oportunidades, né, o mercado, ele é muito aquecido, sempre vai ter oportunidades em várias áreas, para pessoas que estão preparadas. Então, assim, é muito importante que as pessoas se preparem para, quando essas oportunidades aparecem, elas estejam prontas, né, para abraçá-las e para poder ter sucesso e se desenvolver nas oportunidades que surgem. Muito legal, Adriana. E a gente está chegando nos últimos minutinhos, né, da nossa conversa, que está tão boa. Estou adorando aqui ouvir, né, porque é muito legal realmente entender essa perspectiva, né, que vem do mercado, das vivências reais. E aproveito essa oportunidade aqui do encerramento da nossa conversa também para falar um pouquinho do DNA, né? Porque justamente muito do que é colocado por vocês está em diálogo com alguns objetivos do DNA Unicinos Jesuíta, né? Que atua justamente com atividades acadêmicas que são focadas no desenvolvimento do propósito pessoal e profissional. Então, entra muito o desenvolvimento de soft skills, então a inteligência emocional, que foi citada pela Cristine, entra muito a questão também da empatia, da colaboração, que a Adriana acabou de falar, saber trabalhar em grupo, que às vezes é um grande desafio, a gente vem, às vezes até da escola, com alguns traumas, né? Tipo, não quero trabalhar em grupo, prefiro individual, mas o mercado deseja esse grupo, né? A questão do protagonismo, que acho que a Cristine falou, do vai lá e faz, né? Do tu te colocar nessa vida, dentro de uma empresa como também um empreendedor, né? Dentro desse espaço, alguém que vai lá e realmente coloca sua intenção, né, sua vontade, enfim, habilidades, então, que vão dialogar também com esse espírito mais de realmente humano, né, pessoal e profissional. Claro que por trás disso a gente tem muito também alguns exercícios e propostas de autoconhecimento, né, porque a gente tem que, acho que para conseguir dialogar com o outro, com os outros, né, com o nosso mundo,
tem muito essa ideia de se autoconhecer. Afinal, qual é o meu propósito, né, da onde eu venho e aonde eu quero chegar, né? Que às vezes a gente sabe que é uma angústia de muitos estudantes, enfim, até profissionais, né? A gente sempre está buscando também se entender, se reinterpretar, se reinventar. E claro que a gente tem também esse olhar bem para competências, habilidades que a gente ouve muito, né? E lê também, que são categorizadas como do futuro, mas eu gosto de dizer que é o presente também, né? Porque é pro hoje, só ouvir vocês aqui é muito legal. Então, a gente tem o pensamento criativo, que foi citado também a questão da inovação, né? Da criatividade. Acho que vocês duas trouxeram de maneiras diferentes a importância de se colocar ali no sentido de criar, de fazer a diferença, de não ter medo de errar, né? A criação, ela se dá quando a gente realmente se desafia, né? E isso tem a ver com saber que o processo vai demandar erros. A questão do pensamento computacional, que dialoga diretamente ali com a Adriana também, né? Não só para aquele que vai atuar na TI, mas talvez até para todo o profissional ali que integra a equipe tem que desenvolver essas habilidades. Questões relacionadas a empreendedorismo e solucionar problemas, analisar dados, né? E com esses dados tomar decisões. Então, a gente tem aqui, para citar algumas, tá, gurias? Mas a gente tem essas atividades acadêmicas que justamente olham para essa formação diferenciada e que muitas vezes surpreendem até o estudante, porque o estudante, tradicionalmente, a gente não espera. Na nossa época de estudante, acho que como a Adriana colocou, né, imagino que a Cristine também, a gente não encontrava esse tipo de valorização, né, de alguns tipos de atividades acadêmicas dentro dos cursos que normalmente não consideram elas. Por exemplo, né, a psicologia não teria pensamento projetual. A gente oferece para psicologia, para arquitetura, para engenharias, né, para várias atividades acadêmicas. E eu estou vendo aqui o meu tempo esgotando, o nosso tempo esgotando, né, gente? Então, eu queria agradecer aqui muito, tá, essa oportunidade para o Conecta. É muito bom poder falar do DNA, que me orgulha muito, tá, gente? Então, espero que os ouvintes aqui, inclusive, sejam alunos no semestre que vem, né? A gente está na expectativa. E agradecer imensamente aqui, né, os depoimentos, a percepção da Cristine e da Adriana, representando as empresas, né? Duas empresas super reconhecidas e admiradas por todos. Então, muito obrigada, gente. E uma ótima noite a todos. Não sei se o nosso mediador também está aqui, mas, né, acho que... Tô sim. Tá? Olha só. Obrigada, gente. Infelizmente, né? Mas tchau, pessoal. Noite. Obrigado. Nossa, que bate-papo inspirador, gente. Muito legal. Obrigada. Curti gente. Muito. Obrigada. Desculpa meu microfone ruim no começo, tá? Eu usei aqui, não ajudou muito, mas... Faz parte, né? A gente está sujeito a essas coisas quando trabalha com tecnologia, né? É complicado, mudei aqui o cenário, deu confusão, mas tudo bem. Mas faz parte, é isso aí. Então tá, olha só, a Prof. Dinara, querida Prof. Dinara, Cristine e Adriana, muito obrigado por esse bate-papo tão cheio de informação e tão cheio de inspiração. E você, já pensou em desenvolver habilidades para unir várias áreas do conhecimento? Não? Então é só entrar no link na próxima atividade. A gente se vê por lá. Você já pensou em fazer uma graduação que coloca você e seu propósito de vida no centro da sua formação? Na Graduação Pro da Unicinos é assim. Você desenvolve os conhecimentos que o mercado e a sociedade pedem, mas sem deixar de lado seus propósitos pessoais. Para isso, você conta com professores mentores que acompanham sua jornada do início ao fim do curso, ajudando você no seu processo de autoconhecimento, de aprendizagem e de planejamento de carreira. Desde o início, vai ter muita mão na massa para você viver a sua futura profissão, com aulas dinâmicas e atividades que trazem muita experiência, reflexão e ação. Assim, você desenvolve competências específicas da sua área, mas também aquelas que o mercado espera de todos os profissionais, como boa comunicação e liderança. À medida que conclui um conjunto de disciplinas, você recebe certificações. Assim, o mercado vê logo o que você já aprendeu. Você pode experimentar vários caminhos antes de construir sua carreira.
No último ano, você escolhe a trilha com a qual mais se identifica para seguir sua profissão, fazendo um projeto na área que quer trabalhar. Venha conhecer os cursos da graduação Pro da Unicinos.